Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Vocês estão aqui para mais uma aula, um vídeo de formação católica. Eu os convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações aqui no sininho também, a compartilhar com seus amigos e também fazer comentários aqui embaixo se vocês gostam desse vídeo, se ele é relevante para que o YouTube entregue mais vezes para você. Tá bem? Outra coisa que eu espero de ti é que tu consideres assinar a nossa comunidade Família Brodbeck, a nossa escola da doutrina. Os links estão todos aqui embaixo. O tema do nosso vídeo é a tradição católica, chave para mais vocações e santidade. Vocês já viram que nós vivemos numa crise de catolicismo há muitas décadas, não só no Brasil, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, em vários locais, não é? Nós falamos tanto aqui nas redes sociais do que é a doutrina católica, a prática católica, a liturgia, mas quando nós vamos em muitas paróquias, parece que nós estamos indo em outra religião. Nós estamos indo em uma igreja diferente. Nós falamos tanto de padres vestidos de clergyman ou de batina, falamos de valorização do latim, falamos da missa no rito novo bem feito, de acordo com o missal romano, falamos também da missa tridentina, que é o rito tradicional da igreja na liturgia romana, falamos de práticas de oração tradicional, de meditação, de terço, de mulheres com véu, de comunhão na boca, comunhão de joelhos. Falamos de busca de santidade, de abertura à vida, de rechaço aos anticoncepcionais, a camisinha, e quando nós vamos em muitas paróquias, nós vemos padres vestidos de leigos, nós vemos a missa celebrada de acordo com os desejos daquele povo ou daquele padre, inventando ritos que não existem, misturando as suas ideias com o ritual da igreja, negando a comunhão na boca ou de joelhos, mulheres vestidas com trajes mínimos como se estivessem indo à praia, homens muitas vezes de bermuda ou de calção na casa de Deus, né? Traje que seria adequado para estar na beira da piscina. Nós vemos padres e catequistas, e muitas vezes até mesmo bispos, ensinando temas que são não somente algo fora da tradição católica, como contrários à doutrina católica. Contrários à doutrina católica. Todas as religiões são boas, tudo leva para o céu, Jesus veio não fundar uma igreja, mas instituir um movimento no qual nós temos que ser bons, todas as religiões são boas, nós temos que fazer o bem apenas. Não é? Quem está em pecado pode comungar, depois se confessa, não precisa se confessar tanto, tal coisa não é pecado. Se o namorado ama a namorada, por que eles não podem ter relações? Eles se amam, não é verdade? Camisinha, claro, anticoncepção, claro, um dia já se viu ter um monte de filhos. Não é isso que nós vemos em muitas paróquias. E quando nós queremos falar da verdade, queremos falar daquilo que está no Catecismo da Igreja Católica, e não estamos falando nem no período anterior ao Vaticano II, estamos falando do Catecismo atual da Igreja Católica. Nós estamos falando de documentos recentes. Nós somos tidos como pessoas retrógradas, que vivem uma fé medieval, que não é de hoje. Não é verdade? Agora, olhem para os frutos. Essas dioceses em que se cultiva esse progressismo, esse liberalismo teológico, pastoral, espiritual, prático, que é totalmente contrário à doutrina católica, ele tem os seus seminários cheios, ele tem as suas igrejas cheias. E quando essas igrejas são cheias, as filas das comunhões também são cheias. As filas da confissão são cheias? Não. Não são. Os seminários estão vazios. As filas de confissão estão vazias. Quais são os frutos de santidade que as dioceses mais laxistas, as dioceses mais relaxadas, as dioceses e paróquias mais liberais, progressistas e modernistas têm? São frutos de santidade? Nós vemos vidas sendo mudadas, casamentos sendo restaurados, inúmeras vocações ao sacerdócio, inúmeras vocações aos conventos? Não, não é isso. Ao contrário, quando nós vemos paróquias mais tradicionais, com padres que usam batina, usam clérgigo, que padres que na missa não inventam moda, celebram a missa domissal, quer no rito novo, quer no rito tridentino tradicional,
que valorizam o latim, que valorizam o canto gregoriano, que valorizam a polifonia, que valorizam o canto em português sacro mais tradicional, que não somente não impedem a comunhão de joelhos e na boca, mas incentivam, valorizam, em que as mulheres usam véu, em que a doutrina católica é pregada na sua inteireza, em que as aulas de catequese mostram aquilo que a igreja ensina. Que frutos nós vemos? Famílias abertas à vida, casamentos sendo restaurados, inúmeras vocações, mais fiéis, mais santidade. E ao contrário do que alguns bispos ou alguns padres vão dizer, não, mas nós queremos uma igreja viva, que não fique presa ao passado. Mas a função da igreja não é conquistar almas para Cristo? Como é que nós vamos conquistar almas para Cristo dizendo que essas almas podem continuar fazendo o que estão fazendo? Elas estão no pecado, deixe no pecado. Isso não é conquistar almas para Cristo. Não, mas se nós somos muito duros, nós falarmos as coisas antigas, as pessoas não vão se aproximar de Jesus, é o que dizem os liberais. Então eles querem isso por uma questão de tática, já estão errados, porque não funciona. E se eles fazem isso por uma questão de princípios, eles estão simplesmente traindo o legado da fé. Quanto mais avançam as comunidades no progressismo, mais essas igrejas perdem a sua essência. O catolicismo mais tradicional, mais fiel à tradição, à liturgia, à moral da igreja, tem gerado, sim, isso são dados claros, tem gerado frutos abundantes de renovação espiritual na vida dessas pessoas. Pessoas que não rezavam começam a rezar. Pessoas que se comportavam mal começam a se comportar melhor. A vida de família, com seus percalços, com suas confusões, ninguém está falando aqui em perfeição na terra, mas procuram caminhar de acordo com o que Cristo pede, com mais amor, com mais abertura, com mais fidelidade, frutos de santidade, de pessoas que se confessam, de pessoas que buscam sacramentos, de pessoas que respeitam os padres, inclusive esses padres mais liberais, porque sabem que, apesar dos seus erros, apesar de suas heresias, eles ainda são sacerdotes. E frutos de vocações. Os seminários das dioceses mais tradicionais, mais conservadoras, estão cheios, tem lista de espera. As congregações religiosas mais tradicionais têm muitas vocações. As congregações religiosas, as dioceses mais progressistas, precisam suplicar para ter novos membros. E aí os bispos não sabem como é que meu seminário está vazio, eu tenho que estar buscando pessoas em outros locais, eu estou desesperado, eu não tenho pessoas querendo ir para o meu seminário. Mas claro, como um jovem vai querer dedicar sua vida, não tendo mulher, não tendo filhos, morando sozinho, dedicando a sua vida para a igreja, não vai ter uma carreira que vai lhe proporcionar grandes frutos financeiros, monetários, ter o carro do ano, uma casa boa, mulher, os seus filhos, viajar para vários lugares. Ele não vai ter isso, ele vai abdicar de tudo isso. Para quê? Para viver de acordo com o mundo? Para se vestir igual um leigo? Para celebrar de qualquer jeito? Para não ter compromisso? O jovem foi feito para o heroísmo, meus caros. Se eu vou viver de maneira mundana, e aqui não vai apenas para as vocações, para um católico mesmo, se eu vou viver de maneira mundana, se eu posso ter relações com quem eu quiser, basta eu ter amor. Se eu posso usar anticoncepcionais, se eu vou à missa quando eu quero, se a missa pode ser feita de qualquer maneira, por que eu vou dedicar minha vida a Cristo? Por que eu vou perder um tempo? Uma vez eu disse isso num retiro de um determinado movimento eclesial, e não é um movimento que eu participo, mas eu participava desse movimento também, e eu estava trabalhando nesse retiro, e nós estávamos conversando sobre a doutrina da igreja, um cara disse, eu discordo da igreja nisso, naquilo, naquele outro. Eu, cara, então tu é um babaca. E ele, por que tá me ofendendo? Não, porque olha só, tu tá passando 3 dias da tua vida nesse retiro, fazendo comida para as pessoas. Tu podia estar na noite, tu podia estar na rua, tu podia estar com um monte de mulher, podia estar bebendo, podia estar fazendo festa, dormindo, tu tá aqui perdendo tempo num retiro de uma organização da qual tu discordas. Se tu discordas, acha que a igreja está errada em todos esses aspectos morais, por que tu não está na rua agora fazendo isso? Tu está perdendo tempo, meu cara. Essa é questão de coerência.
E isso vale para qualquer um, muito mais para as vocações. Como eu vou querer dedicar a minha vida como sacerdote, como padre, como religioso, se eu não vou me distinguir dos demais? E aí nós vemos nas propagandas de pastoral vocacional dessas dioceses: venha ser um padre para servir a Deus. Meu Deus, nós não precisamos ser padres para servir a Deus. Eu, como católico, leigo, casado, pai de família, delegado de polícia, escritor, professor, eu sirvo a Deus, eu não preciso ser padre para servir a Deus. Nós não temos que entrar no seminário para servirmos a Deus. Nós vamos entrar no seminário para servir a Deus de uma maneira específica. Ou seja, está faltando nessa pastoral vocacional o diferencial quanto ao sacerdócio. Não é entre no seminário para servir a Deus, porque não precisa entrar no seminário para servir a Deus. É entre no seminário e seja um padre para ser um alter Christus, para ser um outro Cristo. Qual é o diferencial do sacerdote? Ele pega um pedaço de pão e esse pedaço de pão se muda no corpo de Cristo. Qual é o diferencial do sacerdote? Ele vai diante de um pecador que se confessa e ele tira o pecado dele, porque a graça conquistada por Cristo na cruz passa pelas suas mãos e ele absolve do pecado. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Eu não posso fazer uma propaganda para entrar na polícia, por exemplo, no caso do delegado de polícia, dizendo: venha ser policial para servir a sociedade. Porque, olha, o lixeiro serve a sociedade, o padeiro serve a sociedade, o médico serve a sociedade, o engenheiro serve a sociedade, a dona de casa serve a sociedade, a professora serve a sociedade. Todo mundo que tem uma profissão digna, lícita, serve à sociedade. Qual é o diferencial da polícia? É servir a sociedade? Não. Venha ser delegado de polícia para investigar crimes, para comandar operações policiais de investigação de crime. É o diferencial. Mas por que essas dioceses elas não entram no diferencial do que é o sacerdócio e ficam nesse genérico servir a Deus? Porque no fundo, como progressistas que são, elas sequer sabem, ou se sabem, não creem no que é o real sacerdócio católico. Ou seja, elas são permeadas de heresia, de modernismo. Elas não querem que o sacerdote se diferencie do leigo. É um protestantismo dentro do catolicismo. O padre acaba sendo apenas um líder. Ora, se eu tenho que ser apenas um líder, por que eu tenho que abdicar de família, abdicar de mulher, abdicar de filhos, abdicar da minha profissão? Eu posso ser um líder católico sendo leigo. E por isso o sacerdócio está esvaziado, e esvaziando o sacerdócio, as vocações ao sacerdócio naquele local também estão esvaziadas. E se o jovem tem realmente uma vocação ao sacerdócio, porque muitos acabam não sendo nem despertados para essa vocação naqueles locais, porque não se trabalha esse despertamento, mas alguns que eventualmente são despertados, porque Deus continua chamando, ainda que o ambiente não favoreça, e as pessoas então não ouçam o que Deus quer, ou então por serem mais liberais e mais relaxadas, elas ouvem o que Deus quer, mas não respondem de maneira positiva, porque a vocação tem 3 pontos. Deus chama, a pessoa ouve e responde positivamente. Deus chama, as pessoas às vezes não ouvem por causa do ambiente degenerado. E quando ouvem, talvez não respondam positivamente porque elas são degeneradas. Mas digamos que exista naquele ambiente degenerado uma pessoa que ouve e responde, porque ela é a exceção. Ela vai procurar aquele seminário? Algumas até vão. São talvez mais vocacionadas ao heroísmo. Mais ainda do que outros. Mas talvez para a segurança da sua própria vocação ela vai procurar um seminário de outro local. E aí outras dioceses se enchem enquanto aquela está vazia. A tradição da igreja tem levado comunidades católicas a serem mais vigorosas, meus caros. São paróquias com maior fervor espiritual, seminários cheios, mosteiros cheios. A tradição é a raiz viva da igreja. O movimento progressista não só é herético, como em termos práticos não deu certo. Tentou adaptar-se às mudanças culturais e sociais, talvez na ênfase de querer defender a igreja nesse mundo que odeia a igreja, e foi vencido pelo mundo que odeia a igreja. Vou me adaptar ao inimigo para tentar convencê-lo. O inimigo não quer saber da igreja. Isso enfraqueceu os fundamentos da fé católica na prática. A fé continua verdadeira, mas na prática das nossas paróquias se enfraqueceu. Quantas e quantas pessoas relativistas e que continuam no pecado? Seminários vazios, paróquias vazias. Há um impacto muito grande do progressismo na diminuição das vocações sacerdotais, na perda, meus caros, do fervor espiritual, no enfraquecimento da moral.
práticas litúrgicas simplificadas, vamos nos atender ao homem, então o centro da missa não é mais Deus, é o homem. Uma abordagem mais flexível. Isso dilui a verdadeira identidade da igreja. Quando a igreja perde a fidelidade à tradição, nós temos desânimo entre os fiéis. Nós temos diminuição do número de convertidos. Quantos e quantos nas paróquias mais tradicionais convertidos nós temos? São pessoas que eram católicas de BGS, se tornando católicas de verdade. Temos protestantes, espíritas, mormons, testemunhos de Jeová, praticantes de religião afro, de religiões esotéricas, se convertendo, se batizando, fazendo profissão de fé, se crismando e vivendo um catolicismo verdadeiro. Isso nas paróquias progressistas não ocorre. Escassez de vocações quando há essa perda de fidelidade. Há uma falta de firmeza na fé, uma crescente secularização, católicos dessas paróquias que não sabem sequer defender a sua fé, uma igreja perdendo a sua capacidade de impactar o mundo. Nós queremos dialogar com o mundo para convertê-lo? Como vamos convertê-lo se nós não mostramos a nossa própria identidade? Nós vamos apresentar o que para o mundo? Que mensagem vai ter a igreja se ela está abdicando da sua mensagem? Se a paróquia e a diocese abdicam da mensagem, que mensagem nós vamos ter para dialogar com o mundo? Elas vão ser apenas mundanizadas. Temos que ter uma fidelidade ao que a igreja sempre pregou para manter a nossa santidade. Qual é a resposta a essa crise que nós vivemos? A volta às raízes. A volta não a um programa humano que dá certo, embora ele dê certo, mas a volta à fidelidade a Cristo. A igreja tal qual Cristo fundou, a igreja tal qual o Espírito Santo quer guiar. Liturgia tradicional, liturgia moderna, se nós ainda temos, o mais fiel à tradição possível, ensinamento dos grandes padres da igreja, dos grandes doutores da igreja, fidelidade inquebrantável à moral, zelo pela santidade, celebração correta dos sacramentos, vida de piedade, que não seja por um lado uma caricatura, seja uma vida normal, sem esquisitice, mas que esteja encarnada na vida, nos nossos costumes, no modo de nós nos falarmos, no modo de nós vestirmos, no modo de nós consumirmos cultura, para que, a exemplo das comunidades que ou não largaram os aspectos tradicionais ou a eles retornaram, nós todos experimentemos um renascimento espiritual, um verdadeiro avivamento por parte do Espírito Santo e um aumento na santidade dos nossos paroquianos e diocesanos e também das vocações. Qual é o nosso papel como leigos? Os padres simplesmente retornem e façam aquilo que deve ser feito pelos padres. Agora, como nós leigos devemos fazer? Estudar mais, rezar mais, nos santificar mais, fundar as nossas famílias, guiar as nossas famílias, os nossos filhos na vontade de Deus. Quanto mais a igreja se distancia da sua tradição, mais ela se distancia de Cristo, então mais perde a sua vitalidade, porque nós, unidos a Cristo, é que damos fruto. Cristo e nós unidos somos a igreja, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Como é que nós vamos ser galhos não enxertados nessa árvore dando frutos? O galho tem que estar enxertado na árvore para dar fruto. Um galho seco no chão, ele não dá fruto. A vitalidade da igreja se dá quando nós, membros, estamos unidos a Cristo na árvore. Aí a seiva da graça chega até nós e nós podemos dar frutos. Se nós somos galhos pelo chão, não unidos a Cristo, nós não vamos dar frutos. Quanto mais a igreja se mantém fiel aos seus princípios, à sua doutrina, mais santidade, mais vocações, mais frutos. Vivamos a nossa fé de maneira plena, de acordo com o que a igreja sempre ensinou, para que as nossas paróquias, nossas dioceses, nossas congregações, nossos seminários se mantenham vivos e cheios de vocações. Se vocês acreditam nesse projeto, acreditam nesse propósito, acreditam na importância de viver a católica, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal para receber mais notificações também, né? Ativem o sininho e se inscrevam entre os assinantes e rezem mais, se santifiquem mais e considerem também ser nossos alunos na Escola da Doutrina e na comunidade Família Brodbeck. Um grande abraço e fiquem com Deus.